Papel e caneta na mão aí, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, então sou parceira do Windel e nessa mentoria, assim como na minha vida, nos meus negócios, eu trabalho vendas e atendimento ao cliente. Essa é a minha parte aqui e hoje eu tenho muito orgulho de ter criado uma metodologia própria que chama Vendedor Sim Senhor, já treinei mais de 10 mil vendedores aí, Brasil afora, de forma presencial, né, Wendel? Importante dizer, de forma presencial, online, a gente perde a noção aqui, né, da quantidade de pessoas. E com certeza eu quero dizer para vocês que o pilar principal dessa metodologia, que tem o objetivo de aumentar o faturamento, é a satisfação do cliente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos lá. Na última aula de hoje, que é a aula que a gente vai falar sobre fidelizar o cliente, eu quero trazer para vocês 4 passos que a gente precisa deixar esclarecido. Tá sem áudio? Tá normal? Chega aí sem áudio? Normal, tá normal. Tá normal? Tá, Me tá dá o normal. retorno aí que eu não entendi. Normal? Beleza. Então, posso continuar? Feito. Nessa aula aqui, pessoal, para vocês entenderem, então, a gente vai ter, eu separei ela em duas pequenas, três partes. Primeira coisa, eu quero trazer para vocês aqui, eu quero tirar um vício e 3 frases do atendimento de vocês. Tirar um vício, que é um comportamento, e 3 frases do fechamento da venda de vocês. Segundo momento, nós vamos desenhar 4 passos que são super importantes, aonde vocês vão desenhar o DNA de vocês, como vocês fazem para atender, e isso vai dentro do processo comercial de vocês, para a forma como o time de vocês vai fechar o atendimento. E a última parte aqui, eu quero dar uma degustação de vocês de como ficaria um checklist para que vocês consigam aplicar nos vendedores de vocês. Quem é da nossa mentoria sabe que a gente falou desde o primeiro encontro aqui do processo comercial, que no final a ideia é que a gente tenha um checklist para que a gente possa colocar em prática na nossa farmácia, ou quem sabe até a gente possa terceirizar com cliente oculto, para a gente de fato mensurar o quanto o nosso atendimento realmente é diferenciado. Não adianta a gente dizer que o nosso diferencial é o atendimento, mas que evidências eu tenho que de fato o meu atendimento é tudo isso. Então, por isso que a gente constrói dentro do processo comercial checklists e formas de treinar a equipe. Então, no terceiro momento, eu vou entregar para vocês como seria o checklist dessa aula de hoje e como nós podemos treinar o time com o fechamento de venda, certo? Até aqui tudo bem? Bora lá então. Primeira coisa, gente, eu quero retornar para vocês uma frase que eu já falei várias vezes e eu vou falar mais uma vez para vocês. A venda é 80% mentalidade. Se você não acredita que o produto é bom, se você não acredita que o seu atendimento é realmente diferenciado, se você acha que o seu preço é caro, se você não tem certeza que o seu produto vai resolver a solução a dor, a dificuldade do cliente, não existe mágica. 80% da tua venda está aqui. Se você não acreditar e se você não quiser fazer, não vai acontecer. Eu posso te ensinar tudo, menos a querer. Tudo, menos querer. Então, 80%, venda é 80, 20, 100. 80% mentalidade, 20% técnica, sim, precisa ter um pouco de técnica de venda. Eu não estou falando de técnica de entender a parte técnica do produto, porque a parte técnica do produto de vocês tá dentro dos 80%, que é o quanto vocês confiam, estudam, sabem do que vocês estão falando, e 100% comunicação. 80% mentalidade, 20% técnica, 100% comunicação. Não é a lei de Pareto, lembra os 80-20? O pessoal perguntou ali. Lei de Pareto a gente usa na hora de vender adicional para o cliente. Essa métrica funciona e isso vira o jogo, mas é na hora de vender mais um item para o cliente. Aqui é 80% mentalidade, 20% técnica e 100% comunicação. E é por isso que eu quero começar esse primeiro momento da aula tirando um vício
e 3 frases da boca de vocês, certo? Primeiro vício, comunicação, que eu quero tirar do atendimento de vocês é: várias vezes durante o atendimento, o cliente vai, o cliente vai entrar na loja, a loja vai estar cheia, vocês não vão conseguir abordar logo, ou vai acontecer alguma situação que você não viu, deixou passar, e um remédio, uma medicação que você não tem, alguma coisa, a gente está passando às vezes por algum problema financeiro na farmácia e alguma medicação que você não tem, enfim, tirem do dia a dia de vocês o hábito de se desculpar o tempo todo. Às vezes a gente se depara com pessoas que pedem desculpa. Ah, desculpa, mas hoje nós não temos esse produto. Ah, desculpa, mas esse aqui acabou. Desculpa, demorei um pouquinho para atender a senhora, mas agora eu já estou aqui. Desculpa, a gente já está quase fechando, mas eu vou lhe atender. Essa palavra, existem palavras que são diamante durante o atendimento. A gente já falou disso nas outras aulas. Mas tem palavras que são e comportamentos que são dinamite no atendimento. Nós só pedimos desculpa quando nós erramos ou quando nós estamos errados. E você não está errado quando você não tem um portfólio completo. Pelo contrário, você muitas vezes está tentando acertar. Ainda não deu, mas você está buscando. Você não está errado quando você terminou um atendimento para depois começar outro. Então, cuidado com muita desculpa. Desculpa isso, desculpa isso. Quando você começa a se desculpar, o cliente inconsciente, de forma inconsciente, ele cria uma barreira. Pede desculpa a quem está errado ou quem não tem certeza de que vai acertar ou do que está fazendo. E aí a gente já está falando de objeções, de falta de confiança. Então, muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Ontem eu passei por um atendimento onde a moça me pediu desculpa 4 vezes e ela não fez nada de errado. Ela só demorou um pouquinho para me atender. A minha nota fiscal engasgou na impressora na hora de sair e ela me pediu 50 mil desculpas. Então, assim, cuidado com isso. Seja gentil, conte que, nossa, isso nunca tinha acontecido ontem, a tua notinha acabou engasgando aqui, atrasou um pouquinho o atendimento. Mas não fique toda hora trazendo essa palavra, principalmente durante o seu atendimento. Isso mata o atendimento e a autoconfiança de vocês. Primeiro vício, então, pedir desculpas o tempo todo. Tirem isso, prestem atenção para vocês verem como é desconfortável quando a gente está diante de uma pessoa que se desculpa o tempo todo, certo? Primeira frase que eu quero que vocês tirem definitivamente do atendimento de vocês e principalmente do fechamento. Às vezes você faz tudo certo, mas quando chega lá no final, você não fecha o atendimento, não fecha a venda, ou porque você terceiriza, lembrando, o que que é terceirizar? Coloca nas mãos do cliente que não tem certeza se o produto é aquele, que não sabe exatamente para que é aquilo que ele está comprando, porque às vezes é a primeira vez que ele veio e que está diante de alguém que ele identifica como sendo especialista, a responsabilidade de fechar a venda. Se você estudou, se você se preparou, se você ouviu o cliente, a responsabilidade de fechar a venda é tua. Então você precisa conduzir o cliente até o meio de pagamento. E tem 3 frases que fazem com que o cliente se sinta na responsabilidade de fechar, e quem fecha é você, é o especialista, é quem sabe das coisas. E aí dentro da tua farmácia, quem sabe é você. Autoconfiança. Primeiro ponto. Então, assim, durante o atendimento do cliente, muitas vezes o cliente pede um produto, pede outro, e você diz assim: então era isso? Era isso? Tira essa palavra é isso do vocabulário de vocês. Quando a gente diz é isso, a gente volta para a quinta série, quando a gente estava lá na sala de aula apresentando um trabalho de ciências para a professora, e a gente faz um tropelão de informação e no final diz era isso, e volta para o nosso lugar. Quando a gente diz é isso, é como se a gente dissesse para o cliente: tô louca para fechar essa venda para ir para a próxima. Quero fechar isso aqui para sair desse atendimento e ir para o próximo.
Então, cuidado com as mensagens sem intenção que a gente acaba passando. Você comunica para o seu cliente que você está com pressa quando você diz é isso. Tirem isso. Olha só. Olha o pessoal interagindo aqui. Algo mais? Mais algum produto? Tem alguma forma que eu poderia estar potencializando? A senhora ficou com esse produto que a senhora está comprando? Só para me garantir, a senhora ficou com alguma dúvida em relação às escolhas que a senhora fez? A senhora pode me acompanhar até o caixa? E eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Tem farmácia que o atendente fecha a venda, tem farmácia que o atendente conduz até o caixa, tem uma farmácia que o atendente convida para passar atrás do balcão. Então, vocês vão adaptar para o atendimento de vocês. Mas nunca digam é isso significa estou com pressa. E você não está com pressa. Você está diante da pessoa mais importante naquele momento, que é o cliente, do melhor cliente da sua farmácia. Então, tire a frase é isso. Então, era isso? É isso? Do atendimento, do fechamento de vocês. A maioria das vezes, o atendente diz é isso, leva o cliente para a parte do cupom fiscal, bipa os produtos e alcança. E o cliente se despede da tua presença com essa última frase. Porque às vezes, se chegar um cliente perto e você ter que começar o outro atendimento, daqui a pouco você não diz nem muito obrigado. Então, nunca diga é isso. Segunda frase que você vai tirar do fechamento é a seguinte: então tá certo, Dona Maria, era isso? Qualquer coisa, olha só, qualquer coisa, a senhora nos procure, que nós estamos aqui. Qualquer coisa significa exatamente o quê? Que se a cliente sair da farmácia, for entrar no carro e o pneu dela estiver furado, ela pode voltar e te pedir ajuda? Sim, né? Você falou qualquer coisa. Qualquer coisa significa tudo ou nada. Então, não deixe palavras sem significado solta. Quando você vai falar com o cliente, você precisa dizer exatamente em que momento ela deve te procurar. Dona Maria, então, se a senhora chegar em casa e tiver uma dúvida em relação a esse medicamento, a senhora pode me chamar. Né? Dona Maria, se a senhora chegar em casa e a senhora não conseguir ler a receita, sei lá, uma situação que tá, repete a situação que ela te falou e aí se coloca à disposição. Não é qualquer coisa. Repete a situação onde a cliente pode te chamar, por quê? Para que a cliente saia da tua presença convicta de que se algo acontecer e esse algo você vai falar para ela pode contar contigo. Mas não é tudo. É só quando algo em específico em relação àquele atendimento acontecer, ela pode contar com você. E outra coisa, quando o cliente escuta a situação que ele trouxe falada com a tua voz, saindo da tua boca, ele pensa: "Bah, ela prestou atenção no que eu falei. Ela estava me ouvindo". É o tal da coisa que não tem valor quando você percebe: "Nossa, ela prestou atenção". O cliente está tão acostumado a não ser ouvido que quando ele percebe que você estava presente no atendimento, ele se surpreende, ele até se assusta, porque a gente não está acostumado. Então, segunda frase, tire o qualquer coisa, repita a situação para o cliente e se coloque à disposição. E a terceira coisa que eu quero que vocês eliminem do vocabulário de vocês, e essa aqui é terrível, é a seguinte: é a frase espero que goste. Espero que goste. Principalmente quando está lá na perfumaria, né? A gente vive uma luta aqui, né, Wendel, para aumentar o índice de faturamento com perfumaria. É uma mina de ouro. Mas aí muitas vezes a pessoa vai lá, fica meia hora na frente do expositor, experimentando, tentando, e quando chega no caixa, ou quando o vendedor vai finalizar o atendimento, ele diz essa frase: espero que você goste. Não. A pessoa te deu um tempo da vida dela para ficar com você, você ouviu, você ajudou ela a escolher, então o que que você diz para ela? Você parabeniza. Parabéns pela escolha. Eu tenho certeza que você vai gostar.
reforça para o cliente. A mesma coisa, gente, acontece quando um cliente escolhe um presente e a gente diz assim: se qualquer coisa não gostar, pode trocar. Como assim? O cliente saiu de casa, ele foi lá, abriu uma janela de tempo na vida dele, escolheu um presente para uma pessoa, te pediu opinião, vocês falaram sobre aquela pessoa. E aí você diz, bom, se a pessoa não gostar, ela pode trocar. Todo mundo sabe que se não gostar, pode trocar. Mas você precisa ajudar o cliente a reforçar aquilo que ele escolheu. Porque se você não fizer isso, sabe o que que acontece? O cliente que parou a vida dele para escolher um presente, chega para a pessoa presenteada e diz assim: ah, comprei lá na farmácia tal. Se você não gostar, você pode trocar, tá? De cara. Ou seja, estragou a surpresa. Então, ajude o cliente a ter certeza de que você é a melhor opção. Ajude o cliente a ter certeza que aí na tua farmácia ele vai encontrar a melhor opção, a melhor orientação. E reforce para ele: parabéns, o senhor fez uma ótima escolha. Eu tenho certeza que o fulano vai gostar. Então, ao invés de dizer espero que goste, diga parabenize o cliente e reforce o que ele fez. Parabenizando e dizendo: parabéns, eu tenho certeza que fulano vai gostar. Parabéns, você fez uma excelente escolha. Combinado? Um vício e 3 frases. Quem não anotou, qual é o vício? Ficar pedindo desculpa o tempo todo. Só pede desculpa quem erra ou não tem certeza que pode acertar. Primeiro item, ficar dizendo, primeiro erro, dizer é isso, diz para o cliente, tô com pressa. Não diz é isso. Segundo ponto, qualquer coisa não. Vocês não trocam pneu, vocês não é qualquer coisa. É repetir a situação para quê? Para que o cliente perceba. Ela estava presente no atendimento. Essa pessoa me ouve. Ela estava comigo. E o terceiro ponto é parabenizar e reforçar pela excelente escolha. Que eu estou dizendo, né, para o cliente quando eu falo isso para ele? É, você até se coloca à disposição, mas o que que você vai fazer? Dar crédito para o cliente pela inteligente decisão dele. Olha que importante, dê crédito para quem comprou de você, pela inteligente opção de ter entrado na tua porta quando tem tantas. Pequenos detalhes que fazem o cliente se sentir especial, certo? Podia terminar aqui agora. Se vocês fizessem só isso aqui, vocês entram na conversa mais autoconfiante e o cliente já sai com a sensação de que algo diferente acontece aí. Você quer falar, Whindersson, abrir o microfone? Rapidinho, não quero desviar o tema, mas só reforçando isso para vocês. Muito comum nas nossas reuniões, né, de mentoria, assim, essa dobradinha, Karine, sempre quando eu estou dando aula, ela intervém também. Reforçar realmente, pessoal, a importância do poder da palavra, tá? Poder da palavra. Eu tenho isso muito forte na minha vida, tá? Já há muitos anos que eu decidi que eu ia falar todos os dias aqui na minha empresa que os meus funcionários são uma fonte de felicidade na minha vida. Eu adotei essa frase, sabe? Porque o que a gente mais vê, por exemplo, é o contrário, é empresários reclamando, né, de funcionário, que não tem funcionário que presta, não acha funcionário. E eu comecei a repetir isso, repetir, e eu repeti isso tanto que eu passei a acreditar nisso, tá? Eu passei a acreditar nisso. Depois que eu passei a acreditar, eu passei também, né, a falar isso cada vez mais aqui dentro, e os próprios funcionários também passaram a acreditar nisso, e isso passou a ser uma realidade na minha vida, tá? Realmente eu tenho uma equipe de funcionários que é uma fonte de felicidade na minha vida. Então, eu queria sugerir isso para você, não só em relação à sua equipe, em relação à sua empresa, você começar a falar que a sua farmácia é uma fonte de felicidade na sua vida, você começar a falar que a sua farmácia é a melhor da sua região aí, ela é a melhor, e você vai repetir isso frequentemente, e você vai começar a perceber aspectos que ela realmente é a melhor, e vai começar a se cobrar
de modo que você transforme ela realmente na melhor, na melhor. Então, poder da palavra, isso aqui que a Karine trouxe, parece que são coisas simples, que às vezes alguns olham e falam assim, ah, mas que bobagem, não. É o poder da palavra, né? A autoconfiança que ela tá nos apresentando aqui no que a gente vende, e de fato, se a gente não acredita no que a gente vende, a gente não tem motivação, determinação para vender. Eu sou testemunha disso também em relação ao meu livro. Quando eu escrevi o meu livro, né, um projeto assim que eu nunca imaginei que um dia eu me tornaria um escritor, um autor de um livro, e eu escrevi esse livro e eu comecei a falar que o meu livro era o melhor livro que tinha, e eu comecei a falar, e eu sou sincero para vocês, eu não sou um escritor renomado de nível, né, mundial, mas hoje eu acredito perfeitamente que não tem nenhum livro, Karine, no Brasil, para um pequeno empresário como o meu. Eu acredito nisso. Eu acredito Eu, também. Eu, eu eu não, acredito. não só acredito, como assino embaixo. Eu acredito. E aí eu passei o quê? Eu ganhei mais confiança para vender. Hoje eu não tenho medo de falar isso, de oferecer meu livro para ninguém, porque eu repeti isso para mim mesmo centenas de vezes e comecei a identificar realmente no meu livro aspectos que tornam ele realmente um livro extraordinário, apesar dele ser um livro simples, né? Uma linguagem simples, escrito por um mineirinho aqui, simples também, tá bom? Então, só dando essa pausa aqui, mas reforçando isso daí, realmente a importância do poder da palavra. Maravilha, maravilha. Então, primeiro tópico, 100% comunicação. Para que você consiga fidelizar o cliente, ajuste a sua comunicação para não perder no detalhe, porque a gente fideliza no detalhe e perde no detalhe também. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, agora está muito ainda pegando o gancho da autoconfiança, da comunicação, é o seguinte: autoconfiança por parte do vendedor gera confiança ou desconfiança no cliente lá na ponta. Quando a gente está falando em fechamento, onde a gente peca e gera desconforto e desconfiança no cliente. Segundo ponto aqui, no que pode ser negociado, que é o que eu estou falando, Karine? Condição de pagamento e preço. O teu vendedor, você tem que ter convicção e certeza do valor das coisas e de quanto você pode negociar. O Windel traz muito forte aqui que precisa usar um programa, não sei o quê, para que o atendente no balcão não precise acionar o dono para perguntar se vai ter desconto, para fazer preço, para cobrir concorrência. Gente, eu sei que muita gente ainda faz isso, mas a gente está num processo caminhando para se livrar disso. Sabe por quê? Porque isso aqui mata a venda de vocês. Porque o cliente não sabe, não quer saber de margem de lucro, de valor de fornecedor, de custo de mercadoria, nada. Quando ele está na frente de vocês e o teu atendente, teu vendedor, não sei como você chama, chama alguém, ou você percebe que ele não tem convicção e certeza do preço, do valor que ele está falando, o cliente, sabe o que o cliente pensa? O preço é pela cara do cliente. E aí você pode ter a melhor farmácia, a mais bonita, ou investir um caminhão em marketing para trazer o cliente para dentro da loja. Se o teu atendente pestanejar na hora de ser confiante, dizer quanto que precisa investir para levar aquilo que ele falou que é a melhor solução, você foi tudo. Então, isso tem que ter muito claro. É a primeira pergunta que eu quero que vocês, ó, processo comercial tem que ter claro. O que pode ser negociado? Qual é a margem de desconto? Eu dei o exemplo da perfumaria ali, vamos falar da perfumaria. Qual é a margem? Quando a gente aproxima, a gente pode um dia fazer uma aula só sobre isso. A gente está falando aqui de fidelização. Mas quando a gente fala em preço, na hora do fechamento, a gente chama uma coisa que a gente chama, usa uma coisa que a gente chama de ZOPA, zona de possível acordo. O que que é a zona de possível acordo? É o valor desejável por você e o valor versus o valor desejável pelo cliente. Você gostaria de vender um produto, um medicamento por tanto, e esse cliente gostaria de investir tanto. Tem uma janela aqui no meio.
que você precisa ter clareza disso. Por quê? Porque da outra ponta tem o valor limite que você pode vender versus o valor limite que o cliente pode pagar. Essa janela a gente chama de zona de negociação. O teu atendente ele tem que estar claro de qual é a margem, até onde ele pode ir, sem precisar ficar te acionando e te chamando o tempo todo. Porque imagina, o cliente, ele já tá, o teu vendedor fez tudo que a gente falou até agora. Ele fez o quebra-gelo, ele falou o nome, ele abordou, ele levantou a necessidade, ele quebrou, antecipou as objeções, ele gerou rapport, ele já está envolvido, já abriu diálogos com o teu cliente. Quando chega na parte mais crítica, por que crítica? É a hora que o cliente pensa na carteira, você precisa colocar um terceiro nessa conversa. Um terceiro quebra toda a estrutura do teu atendimento, toda a estrutura. Então você precisa dar condição para que o teu vendedor consiga, o teu atendente consiga levar o cliente até o fim, porque foi ele que começou, até o fim. Então eu quero te perguntar, mais uma vez, o que pode ser negociado aí na tua farmácia? E o que, porque tem coisas que não podem ser negociadas. E às vezes o teu atendente sabe, e mesmo assim ele te chama. Porque ele não quer dizer o não. Mas quebrou todo o encantamento do atendimento. O que pode ser negociado, anota aí. E o que não pode ser negociado. E o que pode ser negociado, você tem que ter muita clareza de margem de desconto, como é essa negociação, para que as pessoas não precisem te chamar. É que, Karine, eu gosto, os clientes estão acostumados, sim, isso faz bem para o teu ego. Mas o dia que você não puder estar na loja, e a gente trabalha para isso, para que você tire férias. E o dia que você não puder estar na loja, o teu vendedor, ele não tem o teu jogo de cintura, o teu atendente para fazer isso que você faz com naturalidade. E aí o cliente vai ter a sensação de que o preço vem pela aparência, pelo visual, e isso é horrível. Ou ele tem a impressão de que um paga um preço e outro paga outro. Wendel, eu quero colocar uma situação aqui e ela é bem polêmica, sim, tem pontos positivos, pontos negativos, mas a gente está falando aqui, eu sempre vou trazer, quem não é nosso aluno ainda, está chegando, eu sempre vou trazer o olhar do cliente. Eu sempre vou me teletransportar para o lugar do cliente. Ontem eu fui numa farmácia, Wendel, para comprar um medicamento. Levei uma receita para comprar um medicamento e a moça, primeiro ela não conseguia ler a receita e tal, às vezes tem uns médicos que dificultam, né? Enfim, chamou uma moça para ajudar ela, até aí tudo bem. Mas quando ela identificou qual era o medicamento, ela me disse o valor do medicamento. E ela me disse assim: Ah, temos sim, é R$ 149,90. Eu, no meu entendimento, achei que fosse um medicamento muito simples. E eu nem percebi assim, saiu naturalmente. Nossa, que caro, eu falei. Porque eu já tinha imaginado, idealizado um preço que eu ia, um investimento que eu ia fazer com aquele medicamento. E aí ela disse para mim, peraí só um pouquinho. É, você tem cadastro com a gente? E aí eu falei, sim, eu tenho. E ela me pediu meu CPF dela, disse, não posso te fazer por 119. Muito bom, né? Para o cliente que tem cadastro ter desconto. Mas o jeito que aconteceu a situação, eu fiquei pensando, e se aquele, nossa, que caro, não tivesse saído na minha boca com tanta naturalidade, será que eu teria pagado R$ 30 a mais? Eu saí da farmácia com esse sentimento, com esse sentimento. Então, tenha clareza para que o teu cliente não passe por isso. Pode falar, Winda. Inclusive, o Noel perguntou aqui sobre isso. Ele falou assim, ó, no caso de farmácias, o desconto já deve ser falado diretamente ao cliente, mesmo que ele não peça, sem precisar negociar? Sim, na minha opinião, sim, tá? É assim que eu trabalho aqui na minha farmácia. Na minha farmácia, eu gosto de falar com os nossos alunos aqui, que eu gosto de comparar uma farmácia a um supermercado. Eu gosto de comparar a farmácia a supermercado. A gente vê negociação no supermercado? Não, a gente não vê negociação no supermercado.
Supermercado, você entra e lá você tem produtos que têm desconto e produtos que não têm desconto. Você tem produtos lá que estão em promoção e produtos que não estão em promoção. Você entra, pega, se quiser ou se você não quiser, se você achar caro, não achar barato, e compra e paga e vai embora. Então, na minha opinião, farmácia tem que ser a mesma coisa. Você tem o seu preço, tá? Você tem o seu preço, ele está no sistema, quem define esse preço dono, é o dono, né? Minha loja aqui está cheia de promoção. Todo mundo que chegar aqui alto, baixo, feio, bonito, magro, gordo, vai pagar o mesmo preço, tá bom? E a gente tem um programa de fidelidade também, que aí sim, o cliente chega, a gente sempre fala para ele, olha, esse medicamento custa tanto e nós temos o nosso programa de fidelidade, os clientes cadastrados têm um desconto nesse programa. O senhor já possui o cadastro? Não, não possuo. Vamos fazer o cadastro? Ah, não, eu estou com pressa. Mesmo quando o cliente fala, estou com pressa, a gente fala, tudo bem, deixa eu só te apresentar o valor que fica com o cadastro. E ele, quando a gente apresenta, a gente faz uma simulação ali para ele. Geralmente ele espera o cadastro, que é muito rápido, em torno de 1 a 2 minutos, né? Então é isso, na minha opinião, sim, é isso que eu recomendo, tá, para o pessoal praticar. O preço não é tema da aula hoje em si, né? Preço, mas rapidinho aqui, o preço é uma estratégia do dono, é você que define e ela tem que estar cravada no sistema e o seu vendedor, na minha opinião, tá, pessoal? O meu jeito de trabalhar, ele não tem autonomia para ficar mexendo no preço, para ficar dando preço de acordo com a cara do cliente, senão fica bagunça, né? Fica bagunça, de manhã é um preço, à tarde já é outro vendedor que atende o cliente, é outro preço. Então, isso fica muito amador. Você quer uma empresa que realmente profissional, uma empresa que cresce, você tem que se comportar como empresas profissionais, né? A gente não vê as grandes redes trabalhando assim, cada cliente paga um preço, cada vendedor dá um preço, sabe? Não é assim que funciona. Na minha opinião, isso é uma prática amadora, é uma prática que tira a credibilidade da farmácia e nos atrapalha de crescer. É isso. Caso o cliente tenha cadastro, terá ainda mais desconto? Normalmente, nos produtos que já estão em promoção, não. O desconto é aplicado nos que não estão em promoção. O cadastro com CPF vem gerando muita polêmica na região. Sim, há um problema, né, geral aí da LGPD. No caso nosso aqui, que a gente faz parte da Febrafar, essa semana mesmo a gente já recebeu um comunicado de que, né, o programa de fidelidade da Febrafar ele foi validado pela Receita Federal, então a gente não tem problema com isso não, tá bom? Mas tem esse problema mesmo da LGPD. Todo cadastro aqui a gente precisa enviar um termo para a pessoa para ela validar né, a questão do CPF através de um aceite pela LGPD. A gente manda esse cadastro na hora para a pessoa, ali por e-mail, pelo WhatsApp, e ela valida na hora, tá bom? Isso aí, pode continuar, Karine. Entendido. A questão aqui, Wendel, que nem você falou, não era o preço, né? Mas é importante isso que a gente trouxe aqui. A questão é não deixar o teu atendente pestanejar na hora de falar o preço e ter que te chamar. Então, são os acordos que você precisa fazer antes do cliente estar na frente do cliente. Então, eu vou perguntar de novo: o que pode ser negociado e o que não pode, o que tem margem para negociação e o que não tem. E o que tem margem precisa estar claro, os parâmetros precisam estar claros para não ficar te chamando o tempo todo na frente do cliente. Não é Sim. legal, É isso aí que beleza? que a Karine está falando, pessoal, que eu já comentei com ela aqui, né, nas nossas reuniões de mentoria várias vezes, é que assim, aqui na minha farmácia, o meu balconista, ele não tem a liberdade de me chamar quando o cliente pede um desconto, sabe? Então, o cliente, por exemplo, estou comprando isso, tem como você me dar um desconto? Aí ele vai, vou ver com o gerente, né? Vou ver com o dono. Não, aqui não acontece isso. Eles já são orientados que o preço é aquele que está no sistema, tá? É aquele. Então não tem por quê. Porque o que acontece às vezes é o vendedor vai lá e te chama
E aí, às vezes, estou vendo aqui, ó, alguns nomes, um exemplo, o Thales, que é o dono, né, da farmácia, vai falar assim, não, não pode dar desconto. O Thales sai como o ruim da história, tá entendendo? Nossa, esse dono é mão de vaca, né? E tal. E aí, às vezes, até o vendedor fala, conversei com ele lá, mas ele não deixou, gera uma impressão ruim do dono. Então, aqui com o meu time já é acordado, olha só, o preço é o do sistema. Então, se o cliente pede desconto, você mesmo aí tem que falar com ele que não, que esse produto, esse já é o menor preço que a gente consegue aplicar nesse produto, porque senão fica aquele negócio de um chama-chama o tempo todo do dono, né? E negociação no balcão sem parar, e fica uma coisa muito chata, na verdade, né? Você fica o tempo inteiro sendo chamado, você tem que ter uma política de preço. Então, mas isso aí eu ensino lá no meu curso de precificação, é outra história, né? Mas a empresa tem que ter uma política estratégica de preço, para você não ter que ficar fazendo negociação no balcão o tempo todo. Pode ir, Karine, seu microfone está desligado. Tá. Terceiro passo, então, resolvido. Primeiro, segundo, terceiro passo. Agora, lembrando, o tema de hoje é fechamento, tá? O acompanhamento do atendimento quando o cliente já está com o teu atendente aí. Terceiro passo, o que é que o teu atendente não pode deixar de dizer ou perguntar para o cliente? Isso vai para o processo comercial. Como assim, Karine? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fosse dona de uma farmácia, seria proibido o atendente sair da presença do cliente sem perguntar se ele sabe usar, se ele sabe como, né, usar aquele medicamento. Por quê? Cliente tem pavor de vendedor. Se o cliente pede a medicação, me alcança a receita, eu digo o preço, alcanço e tiro a nota, eu sou vendedor. Então, eu preciso ser consultor. Eu preciso educar o cliente, perguntar para ele se ele sabe exatamente como ele deve manusear aquele medicamento, usar aquele medicamento. Então, assim, além disso, eu dei um exemplo aqui. Quais são os outros itens, as outras coisas que o teu atendente não pode deixar de falar quando ele estiver lá finalizando a venda para o cliente? Ele não pode deixar de convidar para entrar no grupo do WhatsApp, contar que existe um grupo de WhatsApp de ofertas, ele não pode deixar de contar que agora nas compras acima de X valor você tem um programa de cashback. O que é que o teu atendente lá no final não pode deixar de falar? Lembra que a gente falou na aula das objeções que quando a gente está numa situação de estresse, negociação, uma situação de estresse, a gente perde a capacidade de raciocínio e fica só com 25% da capacidade de pensar. Então, isso tem que estar dentro do processo comercial, decorado. O que é que não pode deixar de ser dito pelo teu atendente? E pode ser coisas muito simples, como, por exemplo, você pode ter dentro do teu processo comercial a regra de que o teu atendente, quando está lá atrás do balcão, ele tem que conduzir o teu cliente. Então, dona Maria, agora que a senhora já escolheu, é só a senhora se direcionar até o caixa, lá está a Fernanda, minha colega, ela vai finalizar para a senhora. Pode ser que é isso, pode ser que dentro do teu processo comercial está escrito lá. Ao finalizar o atendimento, o atendente precisa orientar o cliente para qual é o próximo passo. Porque às vezes o cliente pega e fica olhando, tá? E agora eu vou no caixa? Eu vou para onde que eu vou? Então, veja como são, de novo, detalhes simples, mas precisa estar dentro do processo comercial, porque senão cada um faz do jeito que quer. E onde cada um faz do jeito que quer, primeira coisa, não tem DNA do dono, e segunda coisa, o cliente só volta pelo preço, e não é isso, tem que ser diferente, né? Então, anota aí nas anotações de vocês. Eu dei algumas sugestões aqui. Não pode deixar de contar do grupo do WhatsApp, que os clientes ficam sabendo da novidade antes. Não pode contar da ação que está acontecendo de cashback para o cliente que compra tal produto, e vocês vão ter as ações aí específicas de vocês. Não pode deixar de perguntar se o cliente entendeu, ou se ele domina, ou ele sabe usar aquela medicação que ele está comprando. O que é que não pode faltar no final do atendimento de vocês?
Eu gostaria que vocês colocassem pelo menos uma ou duas ações que o atendente deve fazer. O atendente não pode deixar de dizer para o cliente qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Se dirigir até o caixa, aonde a colega vai finalizar. Vou perguntar pela última vez. Anota aí, pelo menos duas ações. Terceira etapa do fechamento dentro do processo comercial de vocês. E aí, pessoal, assim, ó, a gente está falando de forma genérica, tá? Talvez você tenha uma farmácia pequena e você tenha o hábito de acompanhar o cliente até o caixa. Talvez você tenha uma. E aí, isso faz parte do seu processo comercial. Sai de trás do balcão e caminha do lado do cliente até o caixa, se você não tem fluxo. Talvez você tenha uma farmácia pequena e você tenha o hábito de, quando finalizar, você leva o cliente com a sacola até a porta. Entende? São coisas que vocês vão adaptar para o atendimento, para a realidade, para o tamanho, para o movimento de vocês. Olha aqui, ó, várias sugestões. Seguir nas redes sociais, oferecer, contactem o delivery. Então, sim, ó, precisa estar bem organizadinho em que momento, porque senão sabe o que vai acontecer? O cliente foi embora e aí você diz, pô, esqueci de falar que agora a gente está trabalhando com delivery. Entende? É isso que não pode acontecer. Por isso que tem que estar desenhadinho. Ó, oferecer o delivery, isso aí, Carissa. Tem que estar muito bem desenhado. E aí, o próximo passo agora, esse cliente chegou lá no caixa. Chegou lá no caixa. Próximo passo do processo comercial, ele vai estar diante. Olha aqui, isso aqui que eu quero falar para vocês agora é bem importante, tá? Muitas vezes o cliente permanece por muito tempo dentro da farmácia. Ele vira amigo, ele fala com o atendente, ele vai na perfumaria, ele vai não sei aonde, ele vai escolher presente, já lembrou que tem um afilhado, que tem um sobrinho, ele acaba ficando muito tempo. Só que tem um detalhe: quando o cliente chega na frente do caixa para pagar, ele sempre tem pressa. E toda a paciência que ele tinha com a pessoa que atendeu ele, ele não tem com a pessoa do caixa. Muitas vezes, sabe por quê? Porque a pessoa do caixa é que faz ele abrir a carteira. Todo mundo é legal, menos quem faz ele abrir a carteira. Então, essa pessoa do caixa, ela precisa passar pelos mesmos treinamentos, ela precisa carregar o mesmo DNA da empresa de vocês, né? Porque ela recebe o cliente na parte crítica do atendimento, que é quando ele abre a carteira, que é quando não é tão legal. O teu atendente largou o teu cliente, então, e ele foi lá para o caixa. Lá no caixa tem duas coisas muito importantes que a gente precisa considerar da carteira aberta. O primeiro, não é o melhor momento, mas se a pessoa que estiver no caixa tiver treinada, ó, mentalidade blindada, ajustada, lembra? 80% mentalidade, 20% técnica, 100% comunicação, ela pode fazer desse limão uma limonada, porque o cliente com a carteira aberta está mais propício a comprar um pouquinho mais também. Por isso que vocês têm. Por que que vocês acham que tem tantas opções no caixa para agregar? Porque um dia alguém sonhou? Não, porque é cientificamente provado, o cliente está com a carteira aberta. Então, por mais que ele esteja com pressa, ele está mais propício a comprar de novo. Wendel, aqueles 30 que eu ganhei lá no balcão, que eu saí meio desconfiada, porque eu primeiro tive que dizer que eu tinha achado caro para depois ela fazer por menos para mim, eu deixei lá no balcão. No chocolate, nos Benegripe que estava no meu nariz, entende? Então não tem problema se você der o desconto, o benefício da forma certa, você não está perdendo dinheiro, você está ganhando cliente, certo? E agora eu vou perguntar para vocês, quais são os convites que a pessoa do caixa precisa fazer? Assim como a pessoa do atendimento, tem coisas que ela não pode deixar de fazer, a do caixa também. Anota aí. Quais são os convites que a pessoa precisa fazer?
Vou dar algumas sugestões. E eu quero trazer uma coisa aqui para vocês. Cadastro bem feito também é bem importante. Eu sei que vocês trouxeram aqui a questão do CPF, mas assim, é uma prática muito comum. A gente não pode ter medo de pedir para fazer um cadastro, porque, gente, depois que vocês tiverem uma carteira de cliente com cadastros bem feitos, a gente começa a falar em outras formas de vender e a gente não pode perder a oportunidade de ficar com o registro do cliente. Então, assim, por que que a pessoa do caixa é tão importante que ela tenha um processo comercial desenhado também? Porque nessa hora, essa pessoa tem uma missão muito importante. O benefício do retorno está na mão dela. Comunicar o benefício do retorno está na mão da pessoa do caixa. Então, eu vou te dar uma sugestão aqui. O que que essa pessoa vai falar? Ela vai oferecer o QR Code para entrar no grupo do WhatsApp, vai contar as novidades, ela vai pedir para incluir você no grupo do WhatsApp, ela vai contar para você que na próxima compra acima de R$ 100 você tem direito a 10% de desconto na perfumaria. Estou dando algumas sugestões aqui. Então, assim, por que é que eu vou voltar na tua farmácia? A pessoa do caixa, vou repetir, tem a obrigação de mostrar o benefício do retorno. Quais são os benefícios de retorno que vocês têm na farmácia? Primeiro, listem eles aí. Se não tem, vamos começar a pensar. Por que que o cliente deve voltar? Quais são eles? E ele precisa entrar no processo de atendimento do. Anota aí, caixa. Objetivo da caixa. O benefício de retorno. Somos a melhor farmácia do bairro, da região. Ok, isso você está me dizendo, mas de novo, olha, eu não estou aqui para ser amiga de vocês, eu estou aqui para implicar para que vocês realmente né, consigam evidências daquilo que vocês estão me falando. Eu vou perguntar quais são as evidências que você tem de que você é a melhor farmácia, porque melhor na minha cabeça é fumaça. Eu quero saber na forma prática. O que que o melhor representa aí para você, né? Essa informação, a resposta dessa pergunta que eu te fiz agora é o que tem que sair da boca da tua caixa. É o benefício do retorno. Só que se você disser somos o melhor, de novo, melhor é fumaça na cabeça do cliente. Precisa ser mais objetivo. Olha aí, ó, sendo um cliente de aplicação de injetável, é grátis o retorno. Não consegui ler tudo aqui porque sumiu. Mas sim, precisa falar para o cliente. Precisa falar para o cliente. Então, assim, quarto ponto. Qual é o benefício do retorno que a pessoa do caixa vai contar ou disponibilizar para o teu cliente? Benefício do retorno. Karine, aconteceu uma coisa, ó, a minha atendente estava tão envolvida com o cliente que ela já contou o benefício do retorno. Não tem problema, reforça de novo. Benefício do retorno. Aí eu vou perguntar diferente. O que é que o teu cliente não pode sair do caixa sem saber? Divide as informações, não coloca tudo para uma pessoa só, porque senão vai dar um nó na cabeça dela. E se você tem uma equipe pequena, anota, faz o que a gente está fazendo aqui, desenha o processo, senão vocês vão esquecer. Pelo menos um ou dois benefícios para retorno, e eles são reforçados ou falados pela pessoa do caixa. E essa pessoa que é o último contato do teu cliente, ela tem uma outra atribuição muito importante, que é o quê? Registro da necessidade da próxima compra é feito por ela. Quando? Quando ela agradece, quando ela alcança a sacola para o cliente e ela faz o cliente visualizar o retorno dele na loja, quando ele diz assim: muito obrigado, dona Maria. Nos vemos no próximo mês, quando a senhora vier buscar novamente o seu medicamento. Quando que eu vou falar isso? Quando é o cliente que usa medicamento contínuo. Mês que vem, ele vai entrar na porta de uma farmácia, pode ter certeza. Faça chuva ou faça sol.
Sem remédio ele não vai ficar. Então você precisa fazer ele visualizar isso na hora do convite, confirmações e convites. Convida ele, agradece, convida para voltar e já diz: nos vemos no próximo mês, Ana Maria. Quando a senhora voltar para buscar o seu, diz o nome do remédio, se for o caso. Mas faz o cliente se ver novamente lá dentro com você. Feito? Entenderam aí? Registro da necessidade da próxima compra. É uma frase que a tua caixa vai falar, visualizando o retorno do cliente. Fazer o cliente visualizar. Até aqui são 5 passos que precisam ser desenhados por vocês para ajudar o atendente a não esquecer de nada. Não esquecer de nada. Lembra? Não é o vendedor que vende, é o processo. O vendedor segue o processo. Quem desenha o processo? O dono da farmácia. Essa é a responsabilidade de vocês. Beleza? Anotaram aí pelo menos duas ações para o atendente, duas ações para o atendente, duas ações para o caixa. Se for um só, paciência, vai ter que fazer 4. Não dá para deixar ficar sem fazer. Ah, Karine, é muita coisa. Sabe como a gente resolve problema quando tem muita coisa? Vende mais. Aí a gente pode ter um atendente e alguém só no caixa. Anotaram? Alguma dúvida até aqui? Porque o próximo ponto agora a gente já vai para o checklist. Wendel, não sei se eu volto ali nas coisas dos comentários. Tem alguma coisa que você quer ressaltar ali? Não, tá tranquilo aqui. Alguns comentários compartilhando, né? No caso, a Carissa, compartilhando como é que ela faz a prática lá de promoções na farmácia dela, política de desconto, né? Mas não tem em si uma pergunta para você, não, tá? Tá tranquilo, acho que você pode continuar. Vamos lá, então. Quando a gente tem quando a gente tem isso desenhado, Wendel, a gente pode criar um checklist para que a gente comece a treinar o nosso time, né? E eu desenhei aqui cinco etapas ou 5 perguntas que você pode avaliar no atendimento para ver se isso realmente está acontecendo. Você pode anotar aí ela que é muito importante. A primeira delas, a gente não falou aqui, mas quem está com a gente aqui desde o começo é lá da primeira aula e que a gente não abre mão de forma alguma, que é chamar o cliente pelo nome. Só que ao invés de chamar, a gente vai colocar aqui, agradeceu com o nome da pessoa, porque a gente está falando aqui de fechamento. Primeiro item do checklist. Agradeceu com o nome da pessoa. Segundo ponto que a gente vai observar no checklist. Checar se o cliente entendeu o uso do medicamento ou produto. Teu atendente perguntou se o cliente se importou em ver se o cliente sabia fazer o uso do que ele estava comprando. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, muito importante. E isso agora já é lá no registrou a venda de forma certa no sistema. Precisa. Eu sei que às vezes o pessoal não quer registrar, que o cliente diz que está com pressa, mas é o que o Wendel falou ali. A gente precisa pedir pelo menos o CPF para ver se o cliente não tem desconto.
E ainda lá no caixa, o último é incentivou a voltar e indicou benefício para a próxima compra. Não deixem o cliente sair da farmácia de vocês sem clareza do benefício do retorno. Posso comentar aqui, Karine, rapidinho? Posso fazer um comentário rápido aqui? Seu microfone está desligado. Pode comentar. Olha só, pessoal, eu queria só destacar um ponto aqui importante, que é esse que a Karine falou sobre o registro da venda correta, tá? Talvez vocês já saibam disso, né? Existem alguns estudos que mostram que nos restaurantes, por exemplo, tá? Nos restaurantes, quando o garçom, ele tem o hábito de conferir o pedido junto com o cliente, esses garçons recebem mais gorjetas, tá? Sabe quando você faz uma série de pedidos e o garçom fala assim, ok, vamos conferir. O senhor pediu uma Coca-Cola, pediu uma picanha assim, 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 e ele está com aquela lista na mão, ou que seja com palme, que seja com papel, e ele confere isso com você. Estudos mostram que ele recebe mais gorjeta. Aqui na farmácia, né, eu tenho esse hábito de conferir também junto com o cliente. Sempre confiram, principalmente no atendimento via delivery, por exemplo. O cliente comprou ali, fez um pedido de 3, 4 produtos. Não, tá bom, muito obrigado. Daqui a pouco está chegando aí. Não faça assim, ok? Sempre fala, dona, dona Rayana, dona Rayana, então, deixa eu conferir com a senhora aqui o pedido. Ó, a senhora pediu uma dipirona gotas de 20 ml, um paracetamol 750 miligramas, caixa com 20 comprimidos, um Buscopan simples em comprimido e o produto tal. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso aumenta a satisfação do cliente, tá? O cliente fica mais feliz, mais confiante. Então, assim, não tenha essa pressa ali na hora do fechamento. Sempre confira, e mesmo no atendimento do balcão também, confira junto com o cliente, leia novamente a lista de produtos, tá bom? Que isso gera mais confiança, mais alegria do cliente no seu atendimento e, obviamente, mais fidelização. Eu não sei quem aqui, rapidinho, quem de vocês tem o hábito, já foram no restaurante, o Outback. Eu observei isso recentemente, que eu fui lá, Karine. Sempre o atendente conferia depois que a gente fazia o pedido, ele conferia com a gente o que foi solicitado. E é óbvio que aquilo ali não foi por acaso, não é um atendente que fez aquilo por acaso. Eles conhecem essa estatística de que, né, quando o garçom confere, vende, ele ganha mais gorjeta, e aquilo ali é um processo, é um padrão de atendimento do lugar. Se algum de vocês forem da próxima vez no Outback, observem. Você faz o pedido, o garçom vai conferir com você, item por item, antes de fechar o seu pedido. Isso é muito importante a gente fazer também. Nosso cliente pede muitos itens. Às vezes, num delivery, ou mesmo no balcão, 4, 5, 6, 7 itens. Vamos conferir junto com ele, que isso ele vai gostar bastante. Maravilha. Ele conferiu verbalmente o Windel. Sim, show. É aquela coisa que a gente fala, é o cliente ouvir saindo da nossa boca o que ele falou, que é a sensação de que a pessoa está presente para o atendimento, ela estava comigo. Deve vir dessa mesma estrutura aí, né? Alguém colocou aqui, pediu qual era o item 4. O item 4 é as atribuições. Eu escrevi aqui no chat, mas não são as atribuições da pessoa do caixa. O que que é? Confirmações e convites e o benefício de retorno, trazendo a visualização do retorno da pessoa. Esse é o número 4.
beleza? Como é que eu faço agora para treinar isso? Então, assim, eu tenho checklist ali das coisas que eu tenho que prestar, das coisas que eu tenho que prestar atenção. E aí, como é que eu faço para treinar isso com o meu time? Porque assim, a gente não vai sair fazendo isso de cara, a gente precisa treinar, a gente não fazia até ontem, né? Então a gente precisa começar a treinar isso com os nossos clientes. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é o vendedor ter a consciência que ele fazer uma autoavaliação se depois que o cliente saiu da presença dele, o cliente saiu com o produto certo, se o cliente saiu com a confiança do uso, que é o quê? Para que o cliente tenha certeza de que ele fez uma boa escolha e ele não errou. Sorriso no rosto, muito importante. Sorriso no rosto e uma razão para voltar. Então, olha só, esse é a autoavaliação que o teu atendente precisa ter. As pessoas precisam sair da minha presença com o produto certo, sabendo como usar, com um sorriso no rosto e um motivo para voltar. Simples assim. E aí, talvez vocês devem ter pensado que eu ia trazer uma técnica mirabolante aqui para vocês para fidelizar o cliente. Mas não. É simples, é muito mais simples do que a gente espera. Fidelizar o cliente não é uma ação ou uma estratégia isolada, é um conjunto de vários gestos que fazem o cliente se sentir importante, cuidado e lembrado. Esse cliente que tem esse sentimento volta, a participação especial aqui, volta e traz mais pessoas com ele. Simples assim. Então, e para que o cliente tenha isso, são esses passos que eu coloquei aqui para vocês. Vou repetir mais uma vez e posso escrever ali no chat. Autoavaliação de quem esteve com o cliente. O cliente precisa sair da minha presença com o produto certo, sabendo usar, sorriso no rosto e um motivo para voltar. Até rimou. É isso que fideliza. Não fica pensando que é uma coisa de outro mundo, que é o preço, que é não sei o quê. Vai ter sim situações que o cliente vai voltar exclusivamente pelo preço, mas aí é uma briga que a gente está aqui estudando, se desenvolvendo para não entrar na disputa de preço ou para não atrair esse cliente que só quer o preço, porque afinal de contas o nosso atendimento é o melhor. É isso que a gente quer. Nós queremos ser lembrados pelo nosso atendimento. Simples assim. Então, vou repetir mais uma vez para você não esquecer: produto certo, sabendo como usar, sorriso no rosto e um motivo para voltar. É só isso que o cliente espera da gente para que ele volte. Ele volta e se ele sente isso, ele traz mais pessoas. E aí a gente nós não vamos entrar aqui porque senão a gente ia se estender demais. E eu quero abrir aqui um momento aqui para perguntas de vocês também. Mas, por exemplo, próximo passo depois disso aqui agora é a gente entrar com os NPS, que são que as, as pesquisas de satisfação. E eu quero perguntar quem de vocês aqui tem o hábito de fazer pós-venda de satisfação? Que é o quê? Aquela pergunta simples que a gente faz, de 1 a 5. Que nota você dá para o nosso atendimento? Quem tem o hábito de fazer isso? Porque depois que eu tenho o processo comercial desenhado, esse é o próximo passo. Mas se eu não tenho isso que a gente conversou até aqui muito bem desenhadinho, nossa, não dá para mandar satisfação, porque daí é um tiro no pé, né? Karine, deixa eu só fazer um comentário antes da gente passar para o NPS, só para fechar essa parte aí realmente do fechamento da venda, que é importante também, tá, pessoal? Nesse processo ali de fechamento, que eu falei de conferir os itens junto com o cliente, é uma coisa que é muito importante pela característica dos produtos que a gente vende, é na frente do cliente você conferir a validade dos produtos, tá? Conferir a validade. Falar, olha só, Muito deixa eu bom, Whindersson, conferir aqui muito a bom. validade, aí você conferir para ele ali na hora, olhar caixinha por caixinha, falar, ó, Karine, pode ficar tranquila, os produtos estão todos novinhos, já conferi aqui para você,
Então, você pode usar tranquilamente. Isso também gera muita confiança, porque é super desagradável alguém chegar em casa e perceber que você vendeu para ele ali um produto vencido, né? Medicamento, então, já imaginou? E vocês sabem, né, que pode acontecer se não tiver um trabalho de checagem rotineira na farmácia, mas essa última checagem, mesmo que tenha essa checagem rotineira, eu acho muito importante essa checagem na hora da venda, na frente do cliente, para ele se sentir realmente assim bem confiante no produto que ele está levando. E aí a gente fecha e passa, né, para o pós-venda, né, Karine? Exatamente. Mas eu nem ia falar de pós-venda aqui, tá, o Wendel, porque pós-venda é tema para uma aula inteira, né? Até porque aplicar uma pesquisa de satisfação não é só aplicar. A gente precisa saber aplicar e precisa saber interpretar ela e o que fazer com as respostas depois. Senão, só mandar o pós-vendas não faz sentido nenhum. O que eu queria dizer aqui também para vocês, que eu acho que é muito importante incorporar no processo comercial na hora do fechamento, é o seguinte: eu sei que não é a realidade de todos vocês, mas quem faz parte de clube de benefícios, de desconto, né? Que faz, por exemplo, assim, o Wendel gosta muito desses combos de leve 4, pague 3, né? Esses produtos que estão com promoção. É muito importante que ao final do fechamento da venda, a pessoa do caixa diga para o cliente quanto ela economizou comprando hoje com ela. Então, assim, dona Maria, só antes de lhe entregar a notinha aqui, eu queria dizer para a senhora que hoje a senhora aproveitou as nossas promoções e a senhora economizou R$ 47 escolhendo a nossa farmácia. É isso, o cliente precisa, ele não sabe fazer essa conta de por conta, se ele sabe, ele não tem tempo. A gente tem que dizer para o cliente. Aqui, Wendel, tem uma rede de supermercado local, não é rede, é aqui da nossa cidade, Miller Supermercado. Inclusive, eu já fiz treinamento com eles e montei o processo comercial de atendimento dos caixas. E tem uma coisa que é muito legal, eles começaram a trabalhar com aplicativo e os clientes que têm aplicativo, eles têm desconto. E sempre sai no final da nota o valor do que a cliente economizou. Mas desde que o pessoal do caixa começou a pegar a nota, em vez de só alcançar, olhar lá na última, e eles têm um canetão marca-texto, e mercado tem movimento que nem a farmácia, ou mais. Eles pegam a nota do cliente, eles grifam com o canetão marca-texto, desconto e diz: Ó, dona Maria, muito obrigada. Hoje a senhora economizou tanto comprando com a gente. Tipo assim, o cliente, aquela nota, às vezes é um rancho, não sei se vocês dizem rancho, aqui no sul a gente diz rancho, tem tanto item que o cliente nem pega e nem olha, que lá embaixo ele economizou cento e poucos reais, R$ 200. Então, eles grifam e eles falam o desconto. Isso é muito legal. Se vocês têm essa já na drogaria de vocês, alguma coisa nisso que faz com que o cliente economize, ganhe dinheiro. Lembra dos lagartos do tempo, do dinheiro e do ego lá da aula da semana passada? Falem para o cliente isso. E não precisa ser um grande desconto ou uma grande nota. Se o cliente comprou 4 sabonetes, porque estava na promoção, que comprando 3 levava 4, fale lá no caixa. Obrigada, Ana Maria. Hoje a senhora está levando esse produto aqui de presente, porque a senhora optou por comprar na nossa farmácia. Lembra? Confirmações e convite. Confirme para o cliente que ele fez a melhor opção. As pessoas têm medo de errar. E comprando de vocês, elas têm que ter certeza que estão fazendo a melhor opção e vocês precisam reforçar para que elas não tenham dúvidas disso. Isso fideliza o cliente. Esses pequenos detalhes fidelizam. Então, incorporem esses 4 pontos, esses 5, na verdade, porque o primeiro lá, que são os vícios de linguagem, eles também contam. Incorporem esses 5 passos na hora que o cliente estiver ali no fechamento da venda de vocês e levem isso para o processo comercial de vocês, que vai fazer toda a diferença. Isso são as coisas que o cliente não pode sair da farmácia sem ter consciência, sem dar ciência a ele que ele está fazendo a melhor escolha. Beleza? Show de bola. Finalizamos?
Aqui sim, agora a minha pergunta é para quem está aqui. Se você fez os 4 itens, as 2 ações, tirou os verbos, 2 ações da pessoa do caixa, do atendente, as ações da pessoa do caixa, o que que você vai fazer? Quem é aluno vai me mandar para nós desenharmos o processo comercial, né? É Quem isso aí. chegou hoje, quem está participando hoje, aplica lá na sua mentoria, na sua farmácia já, e vai fazer bastante diferença. É isso aí, pessoal. A Karine fez a gentileza de se disponibilizar para desenhar o processo comercial de cada farmácia do nosso programa de mentoria. A Karine, que é um especialista nisso, né? E, e não cobra barato, não, tá? Não cobra barato para fazer isso, não. Cobra caro. Vou falar caro porque é o valor, né, do que ela entrega, né? Mas no jeito popular de falar, né? Não é barato o que ela cobra para desenhar um processo comercial para uma empresa, eu sei bem quanto é, e ela fez essa gentileza de desenhar isso para cada farmácia que participa do nosso programa de mentoria, tá bom? Então, se você também, né, não sei se vocês gostaram ainda de participar da reunião de hoje, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no grupo também, relacionados ao tema da aula de hoje. E se vocês quiserem participar do nosso programa, vai lá no meu Instagram, vocês já me seguem, né? No link da bio tem lá mentoria, clica no link da bio, tem lá mentoria, lá explica direitinho como que funciona e tem um formulário para você fazer a sua aplicação. A gente analisa o seu formulário, se a gente achar que você tem um perfil para participar do nosso grupo, a Karine mesmo te chama no seu WhatsApp e finaliza o seu processo de inscrição, tá bom? Basicamente, nós temos aqui as nossas reuniões de 15 em 15 dias, então daqui a 15 dias já tem reunião de novo. Às vezes tem reunião extra, porque eu, por exemplo, sou bastante ansioso, então quando eu tenho um assunto bem importante que eu quero compartilhar, eu não espero dar os 15 dias, eu já marco uma aula extra, uma reunião extra para compartilhar, tá bom? Um grande diferencial é que nós treinamos os vendedores de vocês. Então, todo mês a Karine vai dar um treinamento para os seus balconistas. Esse mês ainda vai ter o treinamento de vendas. Ela que é especialista em vendas, né? Aqui ela trabalha sempre mais essa parte de vendas e atendimento ao cliente. E eu mais a parte mais técnica, né? Eu como dono de farmácia e farmacêutico, né? Trabalho mais a parte mais técnica de precificação, de gestão financeira, de cultura empresarial, mais esse contato aqui realmente com os funcionários de farmácia, né? Eu tenho essa experiência de longo prazo, né? Aqui como dono de farmácia e farmacêutico, eu trabalho bastante essa parte técnica, mais burocrática, vamos dizer assim, e a Karine, vendas e atendimento ao cliente, tá bom? Aí é isso. Se algum de vocês tiver interesse em participar, são 6 meses participando com a gente aqui de reuniões parecidas com essa, formatos que variam entre aulas, entre bate-papo, momento aberto de você compartilhar suas dificuldades aí e a gente te dar direcionamento, né? Faça aplicação para a mentoria, a gente vai analisar com muito carinho o seu formulário, e a Karine te chama depois no WhatsApp para tirar suas dúvidas e também para finalizar a sua inscrição. Lá no formulário já fala como que funciona, lá tem vários depoimentos de quem já participa, e lá também tem o preço, beleza? Será um prazer ter vocês conosco aqui durante 6 meses, para a gente estar sempre aqui, ó, junto, aprendendo, se desenvolvendo, né? Temos o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca experiências também no dia a dia entre donos de farmácia, e vocês têm também a nossa plataforma já de aulas gravadas, né? Aulas como essa aqui nós já temos, Karine, eu contei agora aqui, dentro da nossa plataforma de aulas como essa que a Karine deu, nós já temos 153 aulas gravadas, Karine. Só da Karine, aulas como essa aqui, tem mais de, deve ter já só sua, deve ter umas 70 aulas. Eu Então, olha acho. só, é um mundo de conhecimento para você se desenvolver, né? Costumo dizer que quando o dono se desenvolve, a empresa
cresce, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Se alguém tiver alguma pergunta para a Karine, sobre a aula de hoje, esse processo de fechamento de venda, fica à vontade. Isso aqui é um momento de mentoria mesmo, sabe? Pode perguntar. A Fernanda gostou da aula, falou, aula maravilhosa, parabéns. Eu costumo dizer que as aulas da Karine não são aulas, são shows, né? Vocês têm cada aula gravada lá na plataforma que vocês ficam, vão ficar impressionados realmente com a qualidade do conteúdo. Eu sou suspeito, né? Sou um fã declarado. Exercício prático para a Eu- equipe. Ah, esse aqui foi você que colocou, né, Karine? eu que coloquei o último ali, que é o exercício para fazer essa autoavaliação. Eles fazem isso, né? Simulação de atendimento, onde o cliente sai com o produto certo, sabe como usar, um sorriso no rosto, uma razão para voltar. Mas a Karine, que a gente faz uma dobradinha, que eu sou uma pessoa muito, assim, até neurada com a questão de preço, né, de precificação na farmácia. Eu entendo a importância da precificação estratégica para atrair, para chamar o cliente, e aí entra a Karine, né, com toda essa habilidade, essa técnica de vendas para esse momento que o cliente está aqui dentro já da loja, a gente fazer o quê? A gente vender mais para esse cliente. Então, as duas coisas são muito importantes. Muita gente, às vezes, fica querendo assim, mas é preço ou é atendimento? É as duas coisas. Porque você Uhum, sabe muito bem, se você trabalhar também com preço muito alto, você espanta o cliente nem entra, né? Então, eu preciso dominar a estratégia de precificação para o cliente entrar. E depois que ele entrou, aí eu vou vender só preço? Só aquilo que está mais barato? Não. Aí eu vou seguir todas as técnicas de atendimento, né? Para entender a necessidade do cliente, para se interessar pelo cliente. Tem uma coisa que a Karine fala sempre, né, Karine? Fala, primeiro você tem que se interessar para depois você ser interessante, né? Primeiro eu me interesso, escuto o cliente, né? Escuto ele, escuta ativa, fazendo perguntas, mostrando para ele que eu realmente estou presente, que eu estou conectado com ele nesse momento agora aqui, por exemplo, né? Ó, eu e a Karine, nós estamos aqui, ó, presentes com vocês, conectados, estamos conectados. E aí sim você vai vender mais. Porque se for focar também só no preço, aí não, você não vai ganhar dinheiro, tá? Você não vai ganhar dinheiro. É as duas coisas junto. Sabendo precificar de forma estratégica, trazendo o cliente para dentro da loja, no momento que o cliente entra dentro da loja, você vai saber vender para ele. Com todas essas técnicas de atendimento, você vai fidelizar o cliente. No beleza. processo de Win, fechamento de win, venda, ó, tem ah, pergunta aqui. A gente sim, eu pode usar o ia gatilho responder. de urgência para o cliente decidir a compra? Sim, desde que o gatilho seja verídico e verdadeiro. O gatilho da urgência, ele geralmente é usado em ações comerciais. É um produto que é uma ação comercial que você faz com data, quantidade, né? Na maioria das vezes com data ou quantidade para acabar. Então, sim, você deve informar o cliente sobre o término dessa ação que faz ele economizar dinheiro. Usamos sim, desde que seja verdade, que não dá para dizer é o último, está acabando, amanhã já não tem mais essa promoção, e aí depois da manhã o cliente passa na frente da farmácia e você continua com o mesmo cartaz na vitrine. Né? Então, assim, use sempre que for possível, mas tenha muita congruência e muito cuidado, né, na hora de usar o gatilho da urgência. É isso mesmo. Hoje mesmo eu usei esse gatilho lá nos meus stories para convidar vocês. Eu falei, olha, só tem 100 vagas na sala, né? E realmente a nossa sala do Zoom aqui só cabe 100 pessoas. Então, entre logo, porque, né, não deu aqui 100 pessoas, mas poderia ter dado, né? Entre logo, porque se der 100 pessoas, você não vai conseguir entrar. Então, eu simplesmente te comuniquei uma urgência, mas que é verdade, né? Eu não deixei de te falar, né? Boa tarde, a Sabrina perguntando qual é o grupo do WhatsApp de vocês. O nosso grupo, Karine, é o grupo da mentoria, né? Um grupo fechado para quem é membro da mentoria, do programa de mentoria. Nós não temos grupo de WhatsApp aberto, né? Aí você teria que entrar no programa de mentoria, tá bom?
Pessoal, mais alguma dúvida? Pergunta do gatilho. Tem uma aula lá na plataforma, Noel, sobre gatilhos. E a gente falou sobre gatilhos na aula passada, que ela também está gravada na plataforma. O Noel entrou ontem. O Wendel tá Ah, novinho mentoria, aqui no né? grupo, no time, né? Excelente. É o gerente da Ah, Geisiana. Josiane, aham. Show de bola, é. Entrou ontem Geisiana. a Josiane entrou ontem. Beleza, galera. Não havendo dúvidas, então, muito obrigado a todos. Na nossa, daqui 15 dias temos mais a nossa próxima reunião. Provavelmente eu que vou trazer o conteúdo dessa próxima reunião, que eu vou falar sobre compras, mais especificamente sobre o método de cotações eletrônicas, né, que é um método que eu utilizo aqui bastante, tá? E eu pretendo compartilhar isso com o nosso grupo na próxima reunião. As reuniões são sempre nas quartas-feiras, 2h30 da tarde, e elas ficam gravadas, tá? Se alguém não pode assistir no dia, pode assistir depois. Então, daqui a 15 dias, a gente volta. Vou falar sobre compras, sobre cotações eletrônicas, vou explicar como que funciona o sistema do Cote Fácil, que é o sistema de compras que eu utilizo aqui. Talvez alguém aqui já utiliza, quem não utiliza, né? Eu vou explicar em detalhes como que utiliza, como que isso me faz pagar melhores preços nas mercadorias e também ganhar tempo, tá bom? E ainda esse mês teremos mais uma reunião que é a Karine dando treinamento de vendas para os seus vendedores, os seus balconistas, treinamento que acontece uma vez por mês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Karine, obrigado mais uma vez. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais, pessoal.